Bom, bom dia. Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria estar falando com você nesta manhã de sexta-feira. Hoje, dia 12 de julho de 2019. Eu quero refletir com você no capítulo 6 do livro de 2 Samuel. O título que eu coloquei para a nossa reflexão de hoje é Um Deus Santo que Abençoa. Depois que Davi é constituído rei de Israel, ele estava em Jerusalém e no seu coração foi brotado o desejo pelo Espírito Santo de fazer daquela cidade a capital espiritual de toda a nação. E uma das primeiras atitudes para que isso acontecesse era exatamente que Davi trouxesse da casa de Abinadab a Arca da Aliança para estar próximo a ele. E então ele faz todos os preparativos para que a arca comece a fazer a sua viagem. Esse capítulo de hoje é um capítulo cheio de muitas e importantes reflexões. Infelizmente, o nosso tempo não nos vai permitir aprofundar em nenhuma delas, tá? Portanto, eu vou apenas fazer alguns comentários sobre esses momentos que o capítulo 6 nos proporciona. Quando a Arca da Aliança está voltando, ela está sendo levada, né, por um carro de animais, né, um carro de boi, e então ela passa em determinado local onde ela balança e dá a impressão de que a arca vai cair. E uma das pessoas que acompanhava essa viagem da arca, Davi estava na frente da arca, era Uzá. E Uzá estende a mão para segurar a arca, para impedir que ela caia. E nesse exato momento, a ira do Senhor se acende contra Uzá e Deus o feriu de forma que ele morreu ali na hora. Quando as pessoas que estavam carregando a arca, transportando, ali tinha 30.000 pessoas nessa cerimônia, nesse transporte, inclusive o rei. Eles ficaram deveras impressionados e impactados de temor diante daquilo que Deus havia feito. Afinal de contas, havia o risco da arca cair. E então Uzá estende a mão contra ela. É para segurar, né? A intenção dele era boa, mas a obediência dele ao que Deus havia revelado, não. Mas como assim, Wellington? Quer dizer que a nossa intenção, ainda que seja boa, ela pode ser vista aos olhos de Deus como sendo uma ofensa ou um pecado? Exatamente. Deus havia dado orientações claras para o povo dele de como deveria ser feito o transporte da arca. Somente os descendentes de Arão deveriam fazer aquele transporte. Somente eles deveriam pegar a arca. E Uzá não era. Quando Uzá estende a mão com a intenção boa de impedir que a arca caia, ele estava desobedecendo a uma ordem clara, expressa na palavra de Deus. E por isso, Deus o fere. Estava lendo aqui um comentário sobre esse texto e diz assim, mais ou menos assim, né? Eu vou parafrasear o comentário, né? Uzá achou que Deus não estava ou que permitiria que a arca que carregava as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná no deserto, Uzá achou que o Senhor não estava vigiando. Outra coisa que Uzá não levou em consideração é que ali era exatamente onde a Shekinah
era manifesta no santuário, na presença de Deus. E Uzá estava em pecado. E o próprio ato dele de tocar na arca era outro pecado. Por isso, quando o pecado se encontra com a pureza e a santidade, é automaticamente fulminado. Amigos, preste atenção no que eu vou falar para você. Muito cuidado com aquilo que você faz, bem intencionado para Deus, mas que fere qualquer uma das suas orientações na sua palavra. Você pode estar bem intencionado e achar que pode transgredir qualquer um dos mandamentos da lei moral de Deus. Isso é um grande equívoco. Deus não leva em consideração a minha e a sua intenção quando já existe uma orientação clara quanto àquilo que devemos ou não devemos fazer. Tá certo? Olhe para Uzá e fique atento contra essa armadilha do inimigo. Davi, então, fica com medo da arca e ele ordena que a arca fique na casa de Obed-Edom, o giita. Davi temeu, diante da morte de Uzá, que ele poderia ser o próximo, ou que aquilo fosse apenas o início de uma grande manifestação do juízo de Deus sobre todo o povo, por eles estarem cometendo algum tipo de pecado. E nesse momento, então, para que aquilo não acontecesse, o que Davi faz? Vamos deixar a arca aqui na casa de Obed-Edom, até que a ira do Senhor cesse. Depois que a ira do Senhor passar, a gente vai ver o que faz. E a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Onde é? E nesse período de 3 meses, Deus abençoa absolutamente tudo da casa de Obed-Edom. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. A presença de Deus, que havia sido juízo para uns, agora é o motivo de bênçãos. Qual é a diferença? A diferença é exatamente a postura do adorador. Essa é a diferença. E então os homens comunicam a Davi que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-Edom. Davi organiza tudo novamente e agora sim ele pega a arca da forma certa, a cada 6 passos oferece um sacrifício e eles vão cantando com júbilo, com muita alegria, levando de volta a arca, ou levando de volta não, né? Levando a arca para Jerusalém. Davi é tomado de tamanha alegria, e aqui tem um texto interessante nesse capítulo, que em determinado momento ele fica tão alegre diante do canto, diante da felicidade de poder estar levando a arca do seu Deus para perto dele, que Davi salta e dança diante do Senhor e diante da arca. Mical, a sua esposa, né, filha de Saul, até o reprova sobre isso, em relação a essa atitude do rei Davi. E algumas pessoas usam até mesmo, né, esse texto para mostrar que hoje você pode fazer esse tipo de dança diante de adoração ao Senhor. Mas, amados, essa dança, existem algumas coisas que eu quero só pontuar rapidamente. Primeiro, essa dança de Davi, ela não é uma dança como nós conhecemos hoje, com o caráter totalmente deturpado que existe na nossa sociedade. Ponto 1. Ponto 2. Essa dança de Davi, ela não acontece dentro do templo. Ela não acontece em uma cerimônia de culto. Davi dança quando está levando a arca. Você não vai encontrar nenhum outro texto demonstrando Davi ou outro filho de Israel dançando no templo, nas cerimônias de adoração a Deus. Então, a dança não estava associada à adoração no templo, a uma cerimônia espiritual. Ponto 2. Ponto 3. O povo de Israel, infelizmente, havia sido influenciado
pelas culturas nas quais eles estavam associados. E Davi, infelizmente, foi um desses também. Então, você e eu podemos ter o amparo nas Escrituras de fazer aquilo que agrada ao Senhor, como Ele nos pede. É um risco muito grande você e eu nos inclinarmos pelas nossas opiniões ou pelo aquilo que a gente acha que é certo e acha que não é errado. O conselho de hoje é que para que você e eu olhemos para um Deus Santo que nos abençoa, mas que em nenhum momento tratemos isso com menosprezo, não sejamos levianos, não achemos que a nossa atitude hoje pode ser de qualquer forma e que Deus vai entender ou que vai aceitar. Recebe hoje a bênção do Senhor na sua casa, assim como Obed-Edom foi abençoado. Um ótimo dia. Nos falamos.